Atlético Mineiro prometendo uma resposta ao momento, o Flamengo prometendo, aliás, acho que saindo do campo da promessa, né, por causa dos reforços, né, gerando a expectativa de um grande jogo para o Flamengo, no caso, e acabou saindo derrotado nessa partida de ida do Maracanã, Rick. Eu achei o primeiro tempo meio amarrado, né? Muito estudado. A gente tá vendo aí um dos melhores lances do primeiro tempo, essa finalização de fora da área do Everton Araújo. Achei bem amarrado, um jogo truncado, duas estratégias diferentes. O Atlético, como o Serginho falou, tendo a ousadia de determinados momentos sair com essa bola tocando, mas estocando algumas boas possibilidades dentro daquela engrenagem que a gente fala que hoje é diferente. E esse jogador que não pegou na bola, mas iria pegar, para mim fez toda a diferença no jogo de ontem para o Atlético, é o Coelho. Para mim, o Coelho tem encaixado, já tinha encaixado antes dessa nova formação, mas o que ele dá de possibilidades para o Hulk, para o Rony, ontem para o menino que veio jogar por dentro, para o Alan Franco, é um jogador interessantíssimo que, para mim, é um dos melhores jogadores do Atlético na temporada mesmo, com essa pausa que ele teve com a contusão. E o Flamengo é aquilo, Mari, é um time muito qualificado. A gente está vendo aí o gol do Atlético, é o Coelho, e aí, em Caio, Serginho, estava eu e meu irmão na hora do jogo assistindo, que o Alexandre está aqui, que ele vai participar do futebol que vai começar hoje, e o Sport TV vai fazer também. Foi erro do Léo Pereira ou sagacidade do Coelho? Pode ser os dois? Então, porque o Alexandre falou assim, o Coelho estava muito longe. Muito. Ele deu um foi muito sprint. esperto, ele foi muito ousado. E aí eu achei que foi mais erro do Léo, na decisão da jogada. Porque eu acho que nem essa bola não precisava nem ser passada pelo meio. É isso. Ele tinha uma opção aberta do lado, só que ele não olhou, ele já... É aquela coisa, a bola já chegou, ele já tinha uma jogada na cabeça. Eu tô que nem a tua mãe, eu não vou desagradar nenhum dos filhos. Eu tô com teu irmão e tô com você, as duas coisas. Mas enfim, Mari, e aí a gente vai entrar naquela questão que você trouxe muito bem, o banco do Flamengo. E é engraçado, porque o bom jogador, eu não sei se o Caio tá comigo, Samuel Lino, nas duas primeiras jogadas, ele erra as tomadas de decisão dele. E num jogo onde o time tá perdendo de 1-0, a torcida já meio que impaciente, porque queria ver pelo menos gols. A vitória. Queria ver, não, pelo menos a vitória nada. Queria um 10-0 no Maracanã, que é a vitória. E aí depois o Samuel Lino entra no jogo e absurdo o que ele movimenta aqui, desse lado esquerdo, é onde ele joga. Ele faz uma jogada que eu até brinquei, que parece o Romário, ele ameaça finalizar e traz aquela que o Romário fazia com muita maestria, muito curto aqui. Ele finaliza, ele faz o gol que está impedido, infelizmente. Um pouquinho, infelizmente, para ele, é claro, né? Porque seria uma estreia absurda, né? Estrear já fazendo gol. Mas o que ele vai dar de possibilidade para esse time do Flamengo desse lado esquerdo, eu acho que é um cartão de visita absurdo. É claro, é uma amostragem pequenininha. Mas o que ele já potencializou ali, já mostrou que está querendo, que chegou bem fisicamente, diferente do Saul, que ainda tem muito a acrescentar fisicamente, o Emerson Royal, que a gente já viu também, dando uma outra roupagem para um lateral direito, ele quase faz um gol praticamente de atacante, ele só não teve a facilidade de dar aquela chapada forte, mas já entrou dentro da área. Enfim, é um jogo que o Galo mereceu porque soube neutralizar aquilo que o Flamengo tem de melhor. Um jogo onde que, na minha opinião, o Flamengo veio misto. Não, o Flamengo do último jogo de domingo só não teve 3 jogadores. Titulares, Arrascaeta, o Jorginho e o Bruno Henrique. Mas, pô, saiu o Jorginho, entrou o menino, o Everton Araújo, que pra mim tá vivendo o melhor momento com a camisa do Flamengo. Saiu o Arrascaeta, entrou agora o Plata, que pra mim a movimentação do Plata também é uma movimentação interessante, de característica diferente. E saiu o Bruno Henrique e entrou outro jogador que é espetacular. Então, assim... Não tem como você não criar expectativa grande. Por isso é que eu brinquei. É claro que a gente brinca aqui sempre, né? Que a torcida do Flamengo não quer só ganhar. Para o flamenguista não basta ganhar, tem que ganhar dando espetáculo. E com esse elenco aí, e aí eu acho que torna ainda maior. Mas aí você tem que combinar com o Atlético, né? Torna ainda maior. Você tem que combinar com o Cuca, que mais uma vez... Exatamente. Só que essa vitória, o Rick, ela foi a primeira
do Atlético Mineiro como visitante contra o Flamengo em mata-mata. Então, a gente está falando deste Flamengo. Exatamente. Então, a gente tem que... Óbvio, a gente brinca, porque é bem... Ainda mais com a história recente, né? Tem sido bem característico, né? Da torcida do Flamengo. Querer espetáculo toda hora, quer placar elástico, vem cheio de reforço, cheio de novidade. Todas recém-chegadas da Europa. E o Atlético Mineiro, no Maracanã, arruma essa vitória, isso é gigante. E o Caio trouxe uma observação muito importante, que no domingo... O Botafogo. O Flamengo mereceu vencer pelo segundo tempo. Mereceu. O Galo fez um bom jogo? Fez. Um belíssimo jogo. Já tinha feito um belíssimo jogo domingo, só que não conseguiu sair com o resultado que eles queriam. Ontem, além de fazer um jogo inteligente taticamente, foi muito bem nas possibilidades, que são poucas defensivas que esse Flamengo dá. Porque se você pegar os números do Flamengo defensivamente, é um time que quase não toma gol, é absurdo. É isso. E o Galo conseguiu não só fazer o gol e criar outras possibilidades. Então é uma vitória gigante do Atlético. Perfeito. E além disso, leva um resultado muito bom para esse segundo jogo. Tá decidido? Longe de estar decidido, por quê? Por tudo aquilo que a gente falou sobre esse Flamengo. Mas foi um jogo, assim, beirando a perfeição do time do Atlético. Na minha opinião, beirando. Principalmente quando você entende o tamanho do teu adversário e se predispõe a jogar sem a bola, a marcar forte. O Lianco fez um grande jogo, além do destaque que o Rick trouxe do Coelho. Eu tenho uma leitura, não sei se vocês concordam comigo, quando a gente olha o Campeonato Brasileiro, eu acho que tem 6 ou 7 equipes, todas no mesmo nível. Se você pegar os 11 titulares, você pegar Galo, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Internacional, o próprio Fluminense, são equipes todas do mesmo nível. A diferença está no elenco. A diferença está na hora que você olha para o banco de reservas e fala: deixa eu olhar para o meu banco e como é que eu posso mudar uma situação de jogo? Ou perdi um jogador por lesão, por suspensão, o substituto vai manter o mesmo nível? O do Flamengo mantém, o dos outros você tem uma queda. Então, por que eu coloco o Flamengo como, num campeonato de pontos corridos, como o Campeonato Brasileiro, o grande favorito ao título? Pela qualidade do seu elenco, além dos 11 titulares. Agora, na trocação, pode acontecer o que a gente viu ontem, o Galo encarar de igual para igual o Flamengo e ganhar do Flamengo, como entre essas equipes que eu já falei. Quando você passa torneio de mata-mata, te dá maior possibilidade dessas surpresas. Torneio de pontos corridos, onde você precisa desse elenco, aí as surpresas, as zebras são um pouquinho menores, principalmente quando você tem toda essa qualidade. Agora, a gente falou do gol, né? Só voltando um pouquinho no lance do gol. Perfeito. Não se cruza, a gente aprende, né, Rick? Isso desde a base, não se cruza a bola na frente da área. E o Léo Pereira, por excesso de confiança, acabou cruzando uma bola e assumindo um risco desnecessário. Tem sim a iniciativa do Coelho, tem sim a postura, o posicionamento tático, que você vê que ele tá, o Rony ali na frente, uma linha de 4, cada um pegando um, esperando essa bola sobrar para algum deles, mas tudo isso só é possível por causa do bote do Rony. E o Rony é um cara que tem que ser valorizado. As pessoas às vezes brincam, ele perdeu um gol no domingo que não pode perder sem goleiro, tem o mérito do Varela, mas repara como ele dá 3 piques na mesma jogada. Ele corre no zagueiro, ele corre no goleiro e ele volta no zagueiro. 90% dos atacantes teriam dado primeiro, aberto os braços e falado assim: me acompanha, e teria desistido do lance. Ele pressiona a saída de bola do adversário o tempo todo. Ele dá muita opção para os meias, porque ele ataca esse espaço, essa profundidade. Então, o gol saiu por conta de um estudo em relação a como marcar a saída de bola do Flamengo, a iniciativa do Rony e um mole que o Léo Pereira deu de não cruzar a bola ali na frente do gol. Mas vocês lembraram da formação, né? A gente aprende lá na base que não se faz isso. O futebol moderno me parece estar incentivando isso, Serginho. Então, eu acho o seguinte, eu sou mais velho dessa mesa, né? Disparado. Você é jovem há mais tempo. Eu vivo com essa frase tem um carimbo, né? Que é Toninho Cerezo, né? Não se cruza uma bola, porque a gente perde a Copa de 82 numa virada de bola, que a bola está cruzando o campo ali, né? Só que eu acho que mudou mesmo, porque hoje você pega qualquer jogo do campeonato inglês, não precisa ser o City do Guardiola, não, qualquer um. Essa bola está cruzando loucamente, né? É porque você precisa mais espaço. Então, hoje, o risco dessa bola, que é óbvio que ela é arriscada, claro que ela é arriscada, mas é um risco que é um risco pesado. Eu perco aqui, mas eu vou ganhar o espaço em progressão lá na frente. Todo mundo faz isso, né?
Tem me eu acho que não parecido vale o risco. Eu acho que são duas coisas diferentes. O que mudou da nossa época para o futebol atual? É o goleiro usar os pés na saída de bola Também. e essa construção de trás, quando na nossa época o goleiro podia pegar na mão e depois ele rifava. Dificilmente ele saía tabelando desse Participava jeito. do jogo ali atrás, né, na saída. Uma coisa que eu acho que é importante ser colocada. Todas essas saídas são treinadas. São movimentos coordenados durante a semana para você aplicar no dia do jogo. Então, nada é por acaso. Não é que o goleiro tem uma habilidade a mais e vai chamar o zagueiro e vai... Não. Os zagueiros normalmente abrem pelas laterais, o volante dá é o que a gente chama de pêndulo, né? Ele dá essa opção para esse toque aqui na frente, mas cruzar a bola continua sendo um risco muito grande. O que acontece é lateral, volante, volante, goleiro, goleiro, lateral, lateral, volante. Agora, você passar essa bola, muitas vezes é passada pelo alto. E ó, a gente teve esse exemplo durante a semana. O Léo Pereira quis sair por dentro, cruzar essa bola, errou. O Ronaldo do Bahia quis fazer uma inversão por dentro, acertou a cabeça do jogador do Retrô, tomou o gol. Do filho então, do presidente é um ainda, né? risco calculado, Foi. mas que tem que ser evitado, principalmente essa passagem na frente da Por quê, área. Mário? Porque quando a gente aprende futebol, aqui é o lugar mais perigoso para o time adversário, essa zona, que é de frente para o gol. Qualquer finalização ali, ela está sendo perigosa. Qualquer lance ali, ele é perigoso. Por isso que não é que não pode atravessar, não deve. Não é que não pode, não deve atravessar. Henrique, desculpa, Não mas é? eu discordo um pouquinho de você. Sério? Porque eu acho o seguinte, é a zona mais perigosa. Por ser a zona mais perigosa, é quando você consegue jogar a isca. Então, assim, no futebol, de novo, inglês, brasileiro, francês, alemão, né? É um jogo que você faz. Isso é jogo mesmo, é como se fosse um carteado ali, né? Você sabe que ali é o lugar mais perigoso, mas por ser o lugar mais perigoso, é que você puxa mais gente do time adversário e consegue criar o espaço para progressão rápida. Então, assim, só que, por isso que eu falei no início, uma coisa é o que você treinou, o que você planejou. A outra coisa é a execução. A execução foi ruim. Naquele momento, a gente tinha um triângulo, né? Os dois Léos, mais o goleiro, e um cara marcando. Né? O Coelho ou o Rony que estava... É o Queijo que dá o... Não, o Rony por dentro e o Queijo que faz a roubada. A roubada. Finaliza. A roubada é o que interessa, né? A roubada o Coelho estava longe. Sim. Por isso que eu concordo um pouco com o teu irmão, que mas mesmo o Coelho assim, foi muito esperto. Sabe por quê? Mas mesmo e assim, a a gente está vendo o lance de novo. O cara errou. O que acontece? Ali, por mais que o Léo Pereira tivesse acertado, o Léo Ortiz ia ter que devolver pro Rossi. Ele não tinha outra possibilidade. Ele não tinha outra possibilidade. Ele ia devolver pro Rossi. Porque o Coelho já estava apertando ele. Olha lá, ó. Não dá mais, ó. Não dá. Ele ia ter que devolver pro Rossi. E o que aconteceu, Rossi? Ia dar o chutão. Então, se é para dar o chutão, que já dá o chutão aqui o Léo Pereira, que está sendo apertado. Não, desculpe. Quando esse ângulo está aberto, lá na esquerda, o Vinha seria uma possibilidade. Eu acho que essa seria a melhor possibilidade. Se ele, ao invés de dar o passe direto, ele gira e sai com dá o uma lateral. girada. É isso que eu falei. Né? É isso. O que está falando é que... Não, sim. Mas aí que eu te falei. Eu tô falando... Então. É porque você falou que pode jogar por dentro. Mas eu acho que... Então eu acho que essa opção também era porque ela vai ali... Ele pode fazer a mesma coisa, porque o Varela estava parado do outro lado. Muito difícil essa bola por dentro. O importante é você... É claro que nós estamos falando de um jogador que tem qualidade. Aliás, os que têm mais qualidade Exatamente, no Brasil, os não é? dois. E estamos falando de um time que executa com maestria essa saída de bola. Só que é muito risco. Eu acho que não vale a pena correr esse risco. Eu entendi o que você está falando, que na sua cabeça a alternativa era voltar no Rossi e o Rossi mandaria para frente. Poderia ter feito isso antes. Ou essa do Vinha, que estava sozinho aberto. Eu acho que o domínio do Léo não foi bom. Na verdade, ele nem dominou, porque ele já dá de primeira. Porque se eu sou um canhoto, como o Léo Pereira é, a bola vem para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é dar amplitude para onde eu tenho o melhor posicionamento, que é para o meu lado esquerdo. Ali, se ele domina também, ele ia ficar ruim, porque ia ficar na perna direita dentro do campo. Então, meu domínio já é orientado. Aqui, ó. Opa, para cá. O que ia acontecer? Quem estava ali sozinho? O Vinha. A questão é como aquela jogada que eu descrevi, que a gente não tem. Só para te cortar, você tem que lembrar que quem está dando bote ali é o único atacante no Brasil que não desiste, que é o Rony. Então o zagueiro já tem que saber disso. Eu não posso vacilar porque o Rony não vai desistir. Eu vou dar um drible aqui, eu vou dominar aqui, o Rony vai continuar no meu encalço. Então, isso é inteligência, já tem que saber. É que assim, como naquela jogada que eu descrevi do Atlético, Sim. que eles já tinham saído da pressão. Só que saíram da pressão e o Flamengo recuou.
Então, não me interessa isso. Aí eu volto para cá porque eu quero atrair. Eu quero a pressão. Ele está procurando a pressão. Ele não está procurando sair da pressão. Mas a diferença... Ele está procurando o espaço. A diferença é que futebol é procura de espaço fazendo hoje, a pressão. Né? Do lado do Flamengo é o Pedro. Que mesmo fazendo a pressão, não é uma pressão. Não, tem dois jogadores. Estava bem. Não estou dizendo nessa função. Não estou dizendo que... Não, nesse jogo, eu fiquei espantado. Vocês não ficaram espantados com o Pedro? Sim, e cada jogo ele está melhorando. Dele. Isso, mas é uma outra característica. O Rony é desesperador para zagueiro. Do bote. Exato. Mas é desesperador. Então, se o Rony é assim, então você nem faz essa jogada. Nem faz, é que eu tô te falando. Eu acho melhor não correr o risco. O Flamengo não pode perder a característica. Não é perder a característica. Mas você tem que estar ciente do cara que está te marcando. Por exemplo, o Vitor Roque faz muito bem isso no Palmeiras também. É outro dois caras muito rápidos que não desistem e eles dão o gatilho da pressão. Na hora que ele arranca, o resto acompanha. O correto ali não é mudar o que você está acostumado a fazer. O Flamengo tem 2 ou 3 maneiras de sair e executa muito bem. Eu acho, concordo com você, é um erro individual. É uma tomada de decisão do Léo, talvez por excesso de confiança de ter feito essa jogada 20 vezes. Eu acho que não é nem a tomada de... A decisão, para mim, ela não está errada. O que está errado é o gesto. Não, para mim está errado. Né? Porque não se cruza a bola ali. Bom, aí a gente vai discordar. Bom, a gente já chegou, todo mundo já deu o argumento. Eu não vou mais além disso. Serginho, você acha que o passe tinha que ser para aquele lado? Acho. Então, não, eu acho que poderia roda ser. A imagem de eu novo. acho que não tem um jeito só. Eu acho que poderia ser ali. Mas talvez tenha sido mais arriscado. É isso que a gente está discutindo. Não, roda de novo. Olha na hora que a bola chega no Léo Pereira. Agora, ó. Pum. Tem várias Olha aqui, ele bate firme. Ele bate firme. Não era lá. A jogada era pro Vinha aqui na esquerda. E com certeza o Felipe Luiz vai trabalhar isso durante a semana. Vai falar assim, olha, nesse lance, faz o domínio saindo para fora, joga no Vinha, dá espaço, chega o volante e a gente estrutura. Essa bola cruzada, ele pegou bem na bola. Ele pegou firme na bola. Só que a opção do passe dele não era pro lado correto. O lado era o lado de fora e não o lado de dentro. Quem é que faz esse gatilho de pressão, como poucos aqui no Campeonato Brasileiro? Mesmo a gente falando de Copa do Brasil. Vitor Roque e Rony. Por quê? Porque são 2 velocistas. São 2 caras que atacam essa última linha, que pressionam o zagueiro, que pressionam o goleiro. E isso é trabalhado durante a semana. Com certeza o Felipe falou, gente, o Rony não desiste. O Rony dá o bote. Então, evita o risco. Cuidado na hora de... Se tiver que dar lá, não é feio, é bonito jogar feio. Eu prefiro que vocês deem uma pancada lá na frente, tirem o time e a gente brigue pela segunda bola, do que vocês saiam numa zona de pressão e assumam um risco que é desnecessário, que custe um resultado. Foi, infelizmente, o que o Léo Pereira fez. Sabe o que eu acho mais legal? De vez em quando aparece, não sei se aparece no algoritmo de vocês, aqueles gols de troca de passe e daqui a pouco vem e libera tudo e em 40 segundos sai um gol lindo dessas saídas, etc. Tem uma característica em comum desses lances lindos que aparecem, o risco. Quanto mais arriscado, maior o ganho que você vai ter de espaço na frente. Só que é o seguinte, todo mundo pode fazer isso? Não é todo mundo. Você tem que ter uma qualidade de passe e uma qualidade de gramado, né? Acho que o Maracanã está ok para fazer isso. Nesse caso, a gente tinha qualidade de passe. Talvez a gente esteja falando do melhor no quesito, em cada dupla. Por isso que eu estou dizendo, na minha opinião, mais do que tudo, a gente teve um acidente. Mas aí entra o que o Rick falou, né? Você tem que combinar com o Atlético Mineiro também, né? Porque embora você treine a exaustão, você não treina contra o Rony. Mari, mas mesmo assim, Mari, não se atravessa a bola no meio da área. Eu discordo completamente dessa frase. Isso é a última opção. Se realmente você tá com o cara grudado nas suas costas, aí sim. Se tem um marcador do Atlético, se tem a bola vem, a gente vai ver o lance de novo. Se a bola vem aqui, eu tenho um cara do Atlético grudado nas minhas costas, aí não tem como. Como é que eu vou fazer pra cá? Aí eu vou atravessar, porque é a única possibilidade. Agora, o Léo não tinha isso. E é normal, o futebol ele é feito de risco, sim. Eu não tô tirando o mérito da jogada bonita, daquilo que é atrair a marcação, mas é um risco que é muito, muito, mas muito arriscado e não se faz, a não ser que você não tenha outra possibilidade. Não faz isso. Eu acho que é mais quando a gente fala de Copa também, né? Desde a base, O treinador fala assim, você não atravessa a bola na sua área, de um lado para o outro. Não tá bom? Dá o chutão. É feio, é bonito jogar feio, como o Caio falou. Não se faz isso, não se faz. Serginho,
Não se faz. Você pode até querer correr o risco de outra maneira. Mudou, o futebol mudou. E aí o que aconteceu? Pode calcular mais pontos. E aí o que aconteceu? Um jogo que todo mundo esperava que o Flamengo vencesse e com facilidade perdeu por causa dessa bola arriscada por dentro. A gente está falando de Copa, de um jogo que vai ser decidido pelo Atlético Mineiro em casa. Eu acho que tinham outras variáveis aí, né, para a gente considerar nessa tomada de decisão, mas tenho certeza, como o Rick já falou, Felipe Luiz falará sobre isso. Fala sobre isso com o seu atleta. Que são os melhores. Mas exatamente, a melhor dupla, né, nesse tempo. Só para encerrar, isso eu acho que é um ponto legal. Não, a gente não vai encerrar, desiste, a gente já passou. Não, é que não apontar o dedo e não jogar a responsabilidade de uma derrota em cima de um único jogador. Claro. Tem o jogo de volta e o jogo é feito de erros, né? E aí cabe ao adversário aproveitar quando eles aparecem. O Léo Pereira é muito bom zagueiro. É muito bom na bola parada, é muito bom na saída de bola. Ele cometeu um erro que muito provavelmente ele não cometerá mais. E nesse puxão de orelha, o Felipe Luiz vai falar, não atravessa a bola. Dito isso, se puder evitar, a gente vai estar agradecendo. Agora, deixa eu só ressaltar a gente falou bastante do erro, né? Mas teve também foi um jogo do Cuca, né? O que o Cuca fez de um jogo para o outro foi algo bem relevante. Ele mudou bastante o time. Mudando com uma peça, ele mudou bastante. Primeiro jogo do domingo, ele estava com 3 zagueiros, estava com... era um volante só, não dá para chamar o menino de volante ali naquele momento. Mas assim, como estava tão recuado, dá quase para chamar de volante. E não tinha escapada, né? Ele faz uma troca, ele trocou, na verdade, um zagueiro pelo Igor, né? Igor Gomes. O Igor Gomes. A troca de jogador é essa. Aí vem o Scarpa, recua, vira lateral esquerdo, né? Então faz uma linha de 4, ele voltou uma casa, digamos, tática, né? Porque ele sentiu que precisava mudar o jogo e eu acho que ele complicou a vida do Felipe. O Sarabia, em alguns momentos, até trabalhou como terceiro zagueiro. E é isso que eu gosto muito no trabalho do Cuca. Eu acho que um bom treinador, e acho o Cuca muito bom treinador, mesmo o Galo vindo jogando abaixo do que a gente imaginava, pela tradição, pelo potencial, pela qualidade desse elenco, eu acho que o Galo fez 2 jogos contra o Flamengo num nível do que eu espero do Atlético Mineiro. Antes vinha fazendo partidas muito irregulares, principalmente fora de casa, que deixavam muito a desejar. Mas eu gosto muito quando você tem 2 ou 3 situações, posicionamentos que você possa aproveitar no mesmo jogo. Então, como o Serginho falou, vou começar com linha de 4. Pô, se em algum momento ele espetar 3 atacantes, Sarabia, faz um terceiro zagueiro, Coelho puxa aqui, e aí você vai organizando, mas de uma maneira coordenada e trabalhada. E não aquela coisa, né? Vamos mudar assim, não, vamos trabalhar assim. Se o Flamengo espetar um cara aqui, a gente muda para isso. Se o Flamengo não espetar, a gente adianta um pouquinho. Esse eu acho que é o trabalho de um grande treinador. E o Cuca ontem fez isso muito bem. 2 grandes treinadores, né, ontem na beira do campo. Aliás, vamos ouvi-los então. Começando com o Felipe Luiz, que estava jogando com seu time em casa, que acredita numa possível virada. Vamos ouvir. Não é um adversário fácil, mas fácil esperávamos esse jogo difícil e é um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Não conseguimos encontrar tantas vantagens, né, no nosso plano de jogo, na qual eu coloco a minha parte de culpa. Mas mesmo assim criamos chance de gol no primeiro tempo. Tivemos um lançamento aí do Léo para o Pedro, que ele quase domina. Tivemos chute do Plata, algumas entradas na área com o Luiz Araújo, chute do Everton Araújo também na trave. Tivemos algumas possibilidades de gol, talvez me atrevo a dizer até mais que no jogo anterior, por mais que o jogo tenha sido pior, né? Porque para mim hoje o jogo foi muito ruim não, mas foi pior do que normal na fase defensiva nossa, né? Então isso sim que nós temos que corrigir e melhorar para o jogo de volta. No primeiro jogo, domingo passado, a gente não jogava pelo resultado, a gente jogava pelo resgate de muita coisa, da autoestima, da dignidade, que em certos momentos se cobram, né? Dos problemas que a gente teve financeiro, mas foram postos em dias. Então, você está exposto. E tudo isso aí a gente pôs em xeque domingo. E aí eu falei para eles, o resultado é o importante, mas não era o mais importante daquela partida. Porque o importante era a gente fazer jogo igual, dentro da nossa grandeza, e ganhar ou perder fazia parte do que podia acontecer. E fizemos um jogo igual. Hoje também fizemos um jogo igual, até os minutos 35 do segundo tempo, e
conseguimos vencer. E isso não tenha dúvida que ele motiva o torcedor, motiva a imprensa e motiva principalmente os jogadores. Então, as dificuldades elas vão existir, mas agora eu acho que pode vir um vento a favor. Porque é uma baita vantagem, né? Jogar contra o Flamengo em casa, decidindo vaga na Copa do Brasil, com este ânimo que já mudou, né? Porque a gente vê como o Atlético Mineiro saiu para o jogo, volta com uma vitória, tendo o jogo da volta ainda para decidir, é uma injeção de ânimo, né? E com possibilidades interessantes. Ontem estreou o Alexander, o novo contratado do Galo. Não que ele tenha feito um belíssimo jogo, mas já é um jogador que, principalmente nesse setor de meio campo, o Atlético vinha tendo dificuldade, resgatou até o Fausto Vera, que estava fora dos planos, que foi titular no domingo, hoje entrou no decorrer a gente está vendo o Alexandre, que é um jogador que vai ajudar muito, né? A gente lembra da ótima passagem que ele teve aqui com a camisa do Fluminense. É um jogador de entendimento, é um jogador que o Cuca gosta, porque é versátil, pode jogar de ala esquerda, pode jogar por dentro, vai criar possibilidades para esse time do Cuca. Fora que a gente viu ontem outras possibilidades que o Cuca não usou. E aí eu começo a me questionar. Dudu, que saiu do Cruzeiro porque não estava tendo possibilidades, ontem já não entrou. Entra o Júnior Santos quando ele quer um jogador mais veloz, mais vertical. E de força para segurar. De força para segurar. Mesmo o Júnior Santos, na minha opinião, não estando 100% bem fisicamente. Não é aquele jogador que a gente viu aqui no Botafogo arrastando. Ele teve 2 ontem no final do jogo. Se é aqui, com aquele ritmo que ele estava no Botafogo, ele tinha levado dentro do gol com todo mundo no peito, na raça. Então falta um pouquinho mais, na minha opinião. Mas são possibilidades. O Biel não entrou ontem, que é outro jogador que acabou de chegar no Galo, né? O Biel que jogou no Bahia, que estava lá fora no Sporting de Portugal. Então, além desse time que trouxe esse potencial de jogo contra o Flamengo, ele ainda tem umas cartinhas à manga que a gente brinca, né? Aquele coelhinho na cartola de vez em quando para mudar o jogo. Eu tiro que eu acho que ele não vai fazer, mas eu tiro um Hulk, eu posso ter 2 jogadores que vai pressionar a saída do Atlético toda hora, Júnior Santos e Rony. Eu quero um jogador mais de lado do 1 contra 1, eu tenho o Biel. Eu quero um jogador por dentro, que faz uma função meia ponta, eu tenho o Dudu. Então, assim, é um time que começa a ter um pouquinho mais de possibilidades, não é um time de 11 jogadores, isso pro Cuca vai ser bom, principalmente para um time contra o Flamengo. Ele vai encorpando o elenco, né? Com jogadores que fazem mais de uma função. Exatamente. Isso é importante. Mas, falando isso, a gente falou do passe que foi tema no caso da falha, que não é individual, diga-se, né? Ou melhor, como você falou, Caio, não vamos achar um responsável, né? Não vamos culpar exatamente. Eu queria destacar, você falou do Alexander, de fato um recorte ainda muito pequenininho, porque ele entra no jogo. Agora, que precisão de passe, hein? Como foi bem nisso ontem. Ele é muito bom jogador. Quer dizer, como foi bem nisso ontem? Como era bom, ele que a gente ficou um tempo sem ver. Jogador. Ele teve o problema de contusão aqui, foi bem na época que ele estava vivendo um dos grandes momentos da carreira dele, e eu acho que vai voltar a ter, porque é um excelente jogador, eu gosto desse estilo de jogador. Tanto é que, na época, ficou aquela confusão, eu uso ele, eu uso o Marcelo, eu uso os dois, eu ponho ele na linha da frente para não tirar o Marcelo, porque ele estava vivendo... Falava-se até de Alexander na seleção brasileira naquela época. Tão bom. E ele é bom jogador. E ponto final. Ele vai acrescentar muito. Foi um achado, na minha opinião. Inclusive, trabalhando a saída com o Fernando Diniz. Foi, era aquilo assim, que é absurdo. Muito bem, era muito absurdo a qualidade técnica que esse jogador tem. E vai agregar para o time do Cuca. Muito. O Cuca achou um segundo volante, que estava em dificuldade, porque tem um primeiro volante, que é o Alan Franco, que é belíssimo e tem feito uma temporada incrível com a camisa do Galo. Hora de terceiro zagueiro, hora de primeiro volante, entendedor demais do jogo jogado, das nuances que o jogo proporciona para ele. E estava na falta desse segundo volante. Tentou o menino foi, depois voltou. Aí teve o menino que contundiu, o Otávio que chegou, aí depois contundiu. Agora achou. Eu acho que esse Alexander vai encaixar muito bem. Isso. O Igor Gomes, às vezes, também fez. Mas o Igor Gomes mais já mais pra frente, né? Só para pegar o gancho dos volantes, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, os 2 jogos, o do domingo a gente poderia ter qualquer resultado. Acho que não foi nenhum jogo para dizer assim, puxa, o Atlético mereceu vencer
e o Flamengo mereceu vencer o outro. Para mim, assim, foram jogos de muito detalhe, parelhos, quando você vai ver. Eu acho que o que entra muito, Serginho, desculpa, nessa discussão, não é a qualidade ou momento, ou é a expectativa gerada pelos reforços recém-contratados do Flamengo, entendeu? Eu entendi que ainda no banco, né? Só entraram depois. Mas desculpa só te cortar, mas o Caio falou uma coisa que também é verdade. A expectativa gerada para esse time do Atlético é muito maior do que eles vêm fazendo. Então, assim, eu tô com o Serginho. Mas você não acha que o nível das novidades que o Flamengo apresentou olha o quanto de reserva justifica... ontem do Flamengo. Mas a gente vai ter que esperar o encaixe. Claro, justificava assim, a expectativa. Então, assim, aí 2 jogos para mim parelhos, etc. Só que o jeito... E aí os jogos foram decididos nos detalhes. Detalhe domingo, uma cabeçada, detalhe, uma saída errada agora, né? E eu acho que tem mais um detalhezinho que eu não sei o quanto que interfere, mas é o jeito que cada um está encarando o... Momento. Não, campeonato e Copa. Tá. Porque, assim, o Flamengo tinha um discurso antigo que prioridade é o brasileiro. Esse é o discurso do Flamengo. Só que a gente nunca vê isso, né, Caio? Quantas vezes a gente já viu, prioridade é o brasileiro. Quando chega na hora do mata-mata da Copa, todos os calos o que tem de melhor na Copa. O Flamengo e o Felipe, dessa vez, não fizeram isso. Eles colocaram a prioridade no jogo do domingo. Tanto que não tem Jorginho, não tem Arrascaeta. Só 2 jogadores, não estou nem contando o Bruno Henrique. Mas esses 2, para mim, são mais decisivos ali, né? A diferença do Jorginho pro Alan é muito grande. A diferença da geometria, para onde é que vai o passe do Jorginho? Vai para frente. Né? O passe decisivo vem do Jorginho, não vem do Alan. O Alan é um passe de lado. Então não dá para fazer essa comparação. E o Atlético, do jeito que está no Campeonato Brasileiro, não tinha... apostou tudo na Copa. Usou o jogo do domingo para preparar, etc., mas o jogo chave do Cuca era esse. E ele... Né? Então, a minha dúvida é o que vai acontecer semana que vem. O Flamengo vai dar uma segurada no fim de semana, agora, para usar o que tem de melhor no jogo de meio de semana. Eu desconfio que sim. Mas, e aí quebrando um pouco o discurso, né? Mas isso é só palpite. Eu já discordo. Como é que você acha que que esse elenco aí... Isso é que eu ia falar. O que é a força mínima nesse caso? Porra, não... Desculpa o palavrão. É sempre na minha vez. Eu vou passar pimenta na boca de vocês. É impressionante. André Rizek. André Rizek não fez. Mas ele não apostou tudo. Ele não apostou tudo ontem. O que não é apostar tudo, eu entendo, por questão de característica, que é bem diferente você ter um Jorginho e bem diferente você ter um Alan. Mas não dá para acreditar que esse foi o diferencial para o Flamengo não ter vencido. E você colocar isso na cabeça do torcedor do Flamengo, que esse não era o máximo do Flamengo. Isso é que eu tô falando, a gente brinca. Eu não acho que é um diferencial, tem 1000 fatores, coisa e tal, mas eu tô dizendo... Antes de começar o jogo, a cabeça do planejamento, entendi. O que você está dizendo é, o melhor Flamengo tem o Arrascaeta, o melhor Flamengo tem o Jorginho. Sim. Bom, só que você vai ter que lidar com os desgastes, né, de você... É o melhor cruz, né? todo o tempo. Exato. Você tem que tirar eles em alguns jogos. O Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, deu uma declaração depois da derrota para o Ceará, dizendo que o Cruzeiro está no mercado em busca desse cara de 1 contra 1, que tem drible, que tem velocidade. O Flamengo acabou de apresentar um cara com todas essas características, que é o Lino. Então, que é o Lino. Mas aí, Caio, assim, esse atleta que o Cruzeiro quer, se bem que a gente está falando de outra realidade agora também, né? No Cruzeiro. Outra realidade de gestão, até talvez de paixão, mas de grana com certeza. Mas esse cara que o Cruzeiro quer, eu acho que agora o Flamengo achou, tô com você, mas os outros 18 clubes da Série A também estão procurando. Não, todo mundo... E a questão é, onde é que tem um bom e barato, hein, menino? Não, bom e barato não você não vai achar. Não tá tendo não, né? Esse é bom e caro. Não tá tendo não. Um BBB não tá tendo não, né? Eu sei que a gente tá misturando um pouco as coisas. O bom, que não é tão barato, mas aí eu acho que vale um elogio, é o pessoal de inteligência de scout do Botafogo. Opa, porque de novo. O Botafogo tem dinheiro, o Botafogo pode bancar as grandes contratações como tem feito, mas ele busca soluções onde a gente menos espera. O Igor Jesus, para mim, é o melhor exemplo disso. Isso, enxerga ele o mercado. Ele não gastou tanto, ele olhou o mercado e falou, tem um centroavante Almada. aqui no Japão que vale a pena a gente trazer. E era o Igor Jesus. Isso aí. Almada é outro cara. O cara que... O Flamengo, eu até postei isso nas minhas redes sociais, né, do Canedo, que teve muito tempo com a gente aqui no Sport TV, e ele fez esse levantamento muito legal. As 22 principais contratações, as maiores contratações do futebol brasileiro da atualidade são de Flamengo, são de Palmeiras e são de Botafogo. Então, quem tem mais dinheiro vai trazer os melhores jogadores, fato.
Até porque hoje se pagam salários no Brasil compatíveis aos da Europa. Nós viramos a Europa da América do Sul, então todo o argentino, colombiano, equatoriano quer jogar no Brasil como vitrine, porque sabe que vai estar exposto, que vai estar com uma grande visibilidade e ganhando muito dinheiro. Olha a jogada do Lino. Ele é muito bom jogador. Ele mostrou em 30 minutos ontem. O Brasil virou Portugal, né, Caio? Porque Portugal era a porta de entrada. Como diria um amigo, você vai para Portugal, depois você vai para a Europa. Né? Agora você vem para o Brasil, depois você vai para a Europa. Então, e nem passa por Portugal. Qualquer clube que entrar para trazer um jogador numa dividida, entre aspas, com Flamengo, Botafogo e Palmeiras, vai perder. Porque eles vão jogar o valor lá em cima e só esses 3 têm condições de bancar. Pois é. E sobre isso do Jardim do Cruzeiro, ele ainda falou do meio-campo, né? Do 10, que ele gostaria de ter, que é o Rascaeta e o Everton Ribeiro, né? Que é diferente da característica do Matheus Pereira, né? Isso vai achar onde? Pois é, eu acho que a questão é essa. E o Caio lembrou bem, a gente fala de 3 clubes que vivem uma realidade financeira muito diferente, né? A gente fala de uma distância muito grande de prateleira para todos os outros. E só um vai ser campeão, tá, gente? Lembrando que não significa que os outros 2, porque vai ter isso, né? O segundo vai ser o primeiro dos últimos, trabalho péssimo, tem que demitir todo mundo, nada prestou. Não é isso. Por isso que vale um elogio, porque existem outras SAFs, só que cada uma tem uma característica, né? Cada uma gasta de acordo com o tamanho do seu bolso. Mas há o trabalho do Rogério Ceni e a SAF do Bahia, que é um time que não traz grandes alardes que ninguém está colocando, mas está ali no G4 do brasileiro, com um elenco para suportar o Campeonato Brasileiro a longo prazo. Eu acho que o Bahia é um time, não acho que vai ser campeão. Acho que, aliás, se restringe muito a Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo, e acho que o Botafogo se armou. Acho que o Botafogo trouxe jogadores muito bons de bola, que com um pouquinho mais de entrosamento, esse time vai dar a resposta que o torcedor está esperando. Mas volto a dizer, o que faz a diferença para mim são os elencos. Se você pegar os 11 titulares, você tem 7 ou 8 clubes no Brasil que pode acontecer qualquer coisa. O Flamengo pode ir, o Atlético vem aqui no Maracanã e ganha do Flamengo, o Bahia pode ir dentro do Mineirão e ganhar do Cruzeiro, o São Paulo pode ir dentro do Beira-Rio e ganhar do Internacional e vice-versa. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já rodou bastante, né? É bem rodado, cara. Bem rodado. Bem rodado. Não pude perder. Eu entendi. Isso aqui não posso discordar. Não poderia perder a piada. O Caio é um chevetão que já virou o odômetro, né? Então, vou fazer 50. Bom, essa atuação do Samuel Lino, né? Quer dizer, a experiência de... E eu pergunto para ele porque ele é atacante, né? E atacante tem uma obrigação quando estreia. Pô, eu já vi muita estreia de jogador. A estreia, obviamente, é uma dureza quando... pelo emocional, você está começando o primeiro jogo. É uma dureza de entrosamento. Mas quando você estreia chegando na mesma semana... É tudo triplicado ali, né? É muito difícil você conseguir fazer um bom jogo numa estreia. E você estreou várias vezes, né? com aquela expectativa. O Caio vai marcar gol hoje, etc. Olha, assim, essa estreia do Lino, esses 35 minutos, eu acho que foi isso, mais ou menos. Poucas vezes eu lembro de um cara estrear e num jogo... Você está lembrando de alguém? Não, e só para corroborar com a sua observação, que era quase a mesma que eu ia fazer, é a questão de ele saber o preço que ele vale e isso não interferiu nessa estreia dele. Por que eu tô falando isso? Claro, sim. Olha Vitor Roque. Isso. O tempo que ele ficou carregando isso. Vários jogadores carregam. Nossa, eu fui comprado por tantos milhões, eu tenho que render logo. Contratação mais cara da história do Palmeiras. Exatamente, daqui a pouco vão falar. Acho que segue carregando, tá? Melhorou um pouquinho, já deu uma... segue. Você acha que é isso que prejudica, é isso? Então, um dos fatores. Tá. No Lino parece que não. O Samuel Lino parece que não. Mas às vezes ele não acha que vale tanto também. Às vezes é uma questão da autoestima, né? Não acho que vale estreia, você tem o fator da empolgação, é o primeiro jogo, todo mundo quer jogar num Maracanã lotado. Estádio lotado, claro, Maracanã. Então, normalmente, e é claro que isso não é uma regra, mas normalmente você tem mais dificuldade no segundo jogo do que no primeiro. Porque o primeiro tem toda essa euforia, essa expectativa, essa empolgação. No segundo já baixou um pouquinho a adrenalina e aí você tende, normalmente, a ter uma atuação um pouquinho mais discreta. Agora, a gente está falando de um cara que vem da Europa, que vem do Atlético de Madrid, que jogou grandes ligas. Tava jogando a Copa do Mundo agora. Que jogou a Copa do Mundo. Então, assim, é um cara diferente, que talvez não seja muito conhecido aqui do torcedor brasileiro, porque fez praticamente toda a carreira dele fora,
Mas é um cara que até ontem estava jogando contra Messi e companhia. Então, assim, eu acho que ele é muito bom jogador. Acho que ele vai dar muitas alegrias para o torcedor do Flamengo. E a questão de você saber quanto você vale é muito mais da imprensa e do torcedor. O jogador não leva isso em consideração. Porque senão você vai trazer um peso para as tuas costas maior do que tem. Então, assim, a imprensa que fica, pô, é a maior contratação da história do clube, não deu a resposta que queria, tem que entregar 100 custou gols tanto, ele fez tantos gols até agora. Então, nessa hora, o jogador tem que ser blindado, esquece um pouquinho isso, foca no trabalho da semana, no teu adversário, e as coisas vão acontecer naturalmente. Eu também acho, Caio, mas o que me chamou a atenção, e por isso que eu falei do Vitor Roque, que no jogo que ele fez o gol, que ele foi o melhor jogador da partida, a repórter perguntou, ele falou, não, agora sim, estou mais aliviado, saiu um peso, eu entendi o quanto... E o Abel falou, ele tirou 50 quilos. Entendeu? Mas, foi ele mas acho que mais pelo gol do que pelo valor. Então, tudo está dentro de um pacote, mas eu acho né? que ele estava assim, se cobrando. Eu achei que isso estava incomodando ele. Diferente, e eu tô com você, não deveria, não tem nada a ver. Cada um tem seu valor, então, independente do que hoje tem um ponto, na realidade, eu tento sempre trazer esse tema para cá, porque foi assim, inclusive, que conheci o Ravi, que usei na abertura aqui do jornal. Rede social. Eu acho que quando você fala assim, o atleta tinha que se blindar, eu acho que até... E a gente fala lá na época de vocês, como se estivesse falando de 100 anos atrás, né? Mas até algum tempo era um pouco mais fácil. Mas aí entende? Hoje o cara... Há pouco tempo, inclusive, não é só no futebol, não. Participei de um evento com o Bruninho e ele me contou que fazia, inclusive, esse trabalho nos grupos por onde ele passava, porque acontecia dos caras na parada irem para lá, deixa eu ver o que estão falando aqui de mim, no meio do jogo. Também não, né? Você vê só, como que isso não vai ter um impacto? Como que a pessoa não vai se influenciar? Mas é que o Caio falou, não deveria. Não deveria. Mas eu achei muito difícil. Mas eu sei, mas ficar alheio ao que mas você falam tem que sobre ser blindado. Se você vale... Você vai fazer um fake pra ficar não, é só você entender. Se você valeu aquilo, é porque você mereceu. Aí tem o merecimento, a meritocracia. Vitor Roque, ele sai daqui muito jovem, vai pro Barcelona por aquele valor... Eu mereci, então... Eu conquistei isso. Exatamente, ele não tem que ficar pensando que o Palmeiras contratou ele como a maior contratação de todos os tempos do Palmeiras. Mas como o cara não vai pensar se 1 milhão de torcedores parece que entram lá? Parece que para ele 21 não tem rede social lá. 21 milhões de euros para ele parece que é 21 reais. Agora, Rick, tem uma coisa que favorece, eu acho que o Samuel Lino nessa estreia. Claro. Né? No momento que ele entra no jogo, é um momento que o Felipe... Agora vai. Porque, assim, ele botou o Saul, botou o Royal, né? Então, assim, foi um momento de... A parte coletiva menos importa agora. Então, era um momento meio freestyle. E falar nisso, que bola que ele acha entre linhas, o Saul. Mas assim, tudo, digamos assim, aquilo não é treinado, né? Porque não teve treino, basicamente por isso. Aquilo é o talento deles, né? De todos eles. Então, assim... Um cara que joga muito no individual, como o Lino, é o que ele quer. É o cenário dele, né? Realmente isso. O Saul ficou com pouco espaço ontem, porque o Atlético se defendeu mais, depois que fez o gol. Praticamente o Cuca colocou 3 zagueiros, 3 volantes, colocou tudo para trás, né? E aonde que é a região do Saul, que era onde ele teria que estar, tava muita gente ali. E mesmo assim, numa que deixaram ele sozinho, ele dá uma não sei se vai passar o lance... Ele acha ali, eu não sei nem pra quem foi pro Lino, eu acho até. Acho que foi pro Lino, Ele acha por não, cima... Não, acho que foi pro Wallace Ian. Wallace Ian, né? Que eu falei assim, me interessa esse jogador, hein? E a gente vai falar do Wallace Ian já. Só vou registrar, porque a gente tá falando de reforços e mostrando, aí o Royal também entrou no jogo de ontem, Entrou bem. Entrou bem, né? Entrou bem. A gente viu os reforços que entraram e um tava na arquibancada. E a gente tem imagens do Carrascal vendo o jogo. Menina, agora é essa Maria. Todo jogo vai apresentar um reforço, né? Tá aí, ó. Carrascal tava vendo o jogo ontem da arquibancada. Era um dos milhares de torcedores ontem. Esperando, na verdade, né? Gostou do vídeo, galera? Deixa o like, se inscreva no canal e sintoniza a Fla. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo.